Os Nefilins, a sombra antes do dilúvio. E se existiu uma raça que forçou o próprio Criador a recomeçar a humanidade? E se houve seres tão poderosos e corruptos que a única solução foi apagar quase toda a vida da Terra? Quem eram realmente os Nefilins? E por que sua existência representou uma ameaça tão absoluta ao plano divino? No início dos tempos, quando a humanidade ainda era jovem e o mundo pulsava com a inocência da criação original, algo extraordinário e terrível começou a acontecer. Era uma época em que a barreira entre o celestial e o terreno ainda era tênue, quando os mistérios do universo dançavam mais próximos da realidade humana. Os homens se multiplicavam sobre a face da terra e suas filhas eram formosas. Mas havia algo mais naqueles dias. Uma presença que observava, que desejava, que cobiçava. Os filhos de Deus, seres de natureza celestial, contemplavam a beleza das filhas dos homens e sentiram uma atração que transcendia os limites estabelecidos pela ordem divina. O que aconteceu em seguida mudaria para sempre o curso da história humana. Estes seres celestiais desceram e tomaram para si as mulheres que escolheram. Não foi um encontro casual, mas uma violação deliberada das leis cósmicas. Da união proibida entre o divino e o humano, nasceram os Nefilins, uma palavra que em hebraico significa os caídos, ou aqueles que fazem outros cair. Mas quem eram exatamente estes Nefilins? A resposta ressoa através dos milênios com 3 ecos distintos, cada um carregando seu próprio peso de terror e significado. Na primeira interpretação, os Nefilins eram literalmente híbridos, descendentes diretos da união entre anjos caídos e mulheres humanas. Imagine seres que possuíam a força sobrenatural de seus pais angelicais, combinada com a forma física humana de suas mães. Eram gigantes não apenas em estatura, mas em poder. Suas capacidades transcendiam qualquer coisa que a humanidade conhecia. Podiam levantar pedras que 100 homens não conseguiriam mover, corriam mais rápido que cavalos selvagens, e sua inteligência era aguçada por conhecimentos celestiais que nunca deveriam ter chegado à Terra. Estes híbridos não eram meramente poderosos, eram abominações vivas, que desafiavam a própria estrutura da criação. Cada respiração que tomavam era uma afronta à ordem estabelecida por Deus. Eles representavam uma corrupção genética e espiritual que ameaçava contaminar irreversivelmente a linhagem humana. Era como se um vírus cósmico tivesse infectado a humanidade, alterando seu código fundamental. A segunda interpretação sugere algo igualmente perturbador, mas de natureza diferente. Os filhos de Deus não eram anjos, mas descendentes de Sete, a linhagem piedosa de Adão. Os Nefilins seriam então os filhos nascidos quando esta linhagem santa se corrompeu ao se unir com as filhas de Caim, a linhagem amaldiçoada do primeiro assassino. Nesta visão, os Nefilins representam a queda moral completa da humanidade, homens que abandonaram sua herança espiritual para se tornarem tiranos cruéis e violentos. Estes Nefilins eram reis e nobres que governavam através do terror. Eram gigantes não necessariamente em estatura física, mas em poder político e brutalidade moral. Estabeleceram impérios baseados na opressão, transformaram a justiça em tirania e a força em direito único. Onde passavam, deixavam rastros de sangue e lágrimas. A terra gemia sob o peso de sua crueldade sistemática. A terceira interpretação é talvez a mais filosófica e assombrosamente profética. Os Nefilins não eram uma raça específica, mas símbolos vivos da corrupção total que havia infectado a humanidade. Representavam o momento em que a humanidade cruzou uma linha invisível, tornando-se algo completamente diferente do que Deus havia originalmente criado. Era como se a própria essência humana tivesse sido pervertida além de qualquer possibilidade de redenção. Mas independentemente de qual interpretação abraçamos, uma verdade permanece constante e aterrorizante.
Os Nefilins encheram a terra de violência. Não era uma violência comum, nascida da paixão ou da necessidade. Era uma violência sistemática, calculada, que permeava cada aspecto da existência. A própria terra estava sendo corrompida por sua presença. Imagine acordar em um mundo onde a força bruta ditava todas as leis, onde os poderosos não apenas dominavam os fracos, mas os consumiam literal ou figurativamente, onde a inocência era vista como fraqueza a ser explorada e a bondade como estupidez a ser punida. Este era o mundo dos Nefilins, um lugar onde a própria ideia de justiça havia sido pervertida além do reconhecimento. Os Nefilins não eram apenas predadores, eram corruptores. Sua influência se espalhava como uma praga moral, infectando tudo ao seu redor. Famílias inteiras eram destruídas não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Comunidades que um dia conheceram paz e harmonia se transformavam em campos de batalha constantes. A confiança, base de qualquer sociedade civilizada, evaporava como orvalho sob o sol escaldante. E então veio a percepção mais terrível de todas. Deus olhou para a terra e viu que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. A corrupção havia se tornado tão completa, tão pervasiva, que não restava nada que pudesse ser salvo através de meios convencionais. A própria essência da humanidade havia sido alterada de forma irreversível. Era como se um câncer espiritual tivesse metastizado através de toda a criação. Não havia cirurgia delicada que pudesse removê-lo. A única opção era a amputação radical, ou neste caso, o dilúvio universal. Pense na magnitude desta decisão divina. O Criador do universo, aquele que havia observado sua criação e declarado que era muito boa, agora contemplava a necessidade de destruir quase tudo que havia feito. A dor desta decisão deve ter sido incomensurável. Era como um pai sendo forçado a destruir sua própria casa, porque uma infestação havia se tornado tão grave que ameaçava se espalhar para todo o bairro. Os Nefilins haviam criado um mundo onde a maldade não era mais uma escolha individual, mas um sistema operacional. Era um lugar onde crianças nasciam já corrompidas, onde a inocência era impossível e a redenção havia se tornado um conceito vazio. A própria estrutura da realidade moral havia colapsado. E assim, as águas vieram, não como punição arbitrária, mas como último recurso de um Deus que viu sua criação sendo transformada em algo monstruoso e irreconhecível. O dilúvio não foi apenas sobre destruição, foi sobre preservação. Foi sobre salvar o que ainda restava de humanidade genuína antes que fosse tarde demais. Noé e sua família representavam os últimos vestígios da humanidade original. Não corrompida pelos Nefilins, eram como sementes preservadas de uma espécie ameaçada de extinção. Através deles, a humanidade teria uma segunda chance, um recomeço limpo, livre da contaminação que havia tornado o mundo antediluviano um pesadelo vivo. Mas a história dos Nefilins não termina nas águas do dilúvio. As escrituras sugerem que estes seres misteriosos reapareceram mesmo após a grande inundação. Como isso foi possível permanece um dos maiores mistérios teológicos. Alguns sugerem que a corrupção havia se espalhado tanto que nem mesmo o dilúvio conseguiu erradicá-la completamente. Outros propõem que novos filhos de Deus repetiram o erro original após o dilúvio. O que sabemos é que quando os israelitas chegaram à Terra Prometida, encontraram descendentes dos Nefilins, gigantes como Golias de Gate, que aterrorizavam nações inteiras com sua mera presença. Eram ecos de uma era passada, lembretes vivos de como a corrupção pode persistir através das gerações. A história dos Nefilins nos força a confrontar questões profundas e desconfortáveis sobre a natureza da maldade e da corrupção. Ela nos pergunta: existe um ponto além do qual a redenção se torna impossível? Pode a humanidade se afastar tanto de seus princípios fundamentais que perde sua própria humanidade? No mundo moderno, vemos ecos da era dos Nefilins. Vemos sistemas de poder que oprimem os fracos,
ideologias que desumanizam grupos inteiros de pessoas e tecnologias que prometem transcender a humanidade, mas podem acabar por corrompê-la. A tentação de cruzar linhas proibidas, de buscar poder além dos limites estabelecidos, permanece uma constante na experiência humana. Os Nefilins nos ensinam que existe algo sagrado na humanidade comum, algo que deve ser preservado contra todas as tentativas de aprimoramento que possam, na verdade, ser corrupção disfarçada. Eles nos mostram que nem todo progresso é verdadeiramente progresso e que nem toda evolução é benéfica. Mais profundamente, a narrativa dos Nefilins revela a seriedade com que o divino vê a integridade da criação. Não é uma história sobre um Deus caprichoso que pune arbitrariamente, mas sobre um Criador que valoriza tanto a pureza de sua criação que está disposto a tomar medidas drásticas para protegê-la. A água do dilúvio que cobriu a terra por 40 dias e 40 noites não foi apenas H2O, foi um agente de purificação cósmica, lavando séculos de corrupção acumulada. Foi um batismo planetário, uma morte e renascimento em escala global. A terra que emergiu das águas era, em essência, uma nova terra, limpa, renovada, livre da contaminação que havia ameaçado destruir toda possibilidade de bondade genuína. E quando Noé e sua família pisaram em terra seca pela primeira vez, eles não eram apenas sobreviventes, eram os pais de uma nova humanidade. Carregavam consigo não apenas seus próprios genes, mas a responsabilidade de garantir que os erros da era pré-diluviana nunca mais se repetissem. Hoje, quando olhamos para nosso próprio mundo, podemos ver sombras dos Nefilins em cada forma de corrupção sistemática que encontramos. Eles estão presentes em cada abuso de poder, em cada sistema que sacrifica os fracos pelos fortes, em cada ideologia que promete transcendência, mas entrega degradação. A questão que permanece não é se os Nefilins existiram, é se temos sabedoria suficiente para reconhecer quando estamos repetindo seus erros. É se conseguimos discernir entre verdadeiro progresso e corrupção disfarçada de avanço. É se ainda valorizamos aquilo que é genuinamente humano o suficiente para protegê-lo contra todas as forças que buscariam corrompê-lo. Os Nefilins foram mais que gigantes antigos. Foram uma advertência através dos tempos. Eles nos mostram que existem linhas que não devem ser cruzadas, não porque sejam arbitrárias, mas porque cruzá-las significa perder nossa própria essência. Eles nos ensinam que algumas portas, uma vez abertas, não podem ser facilmente fechadas novamente. E talvez, mais importante de tudo, eles nos lembram que mesmo quando a corrupção parece total, mesmo quando a maldade parece ter vencido completamente, existe sempre a possibilidade de um novo começo. As águas que destruíram o mundo dos Nefilins foram as mesmas águas que permitiram o nascimento de um novo mundo. A chuva que hoje cai gentilmente sobre nossos telhados carrega ecos daquela grande chuva de limpeza. Cada gota é um lembrete de que a purificação é possível, de que recomeços são reais, de que mesmo os erros mais terríveis da humanidade não são a palavra final da nossa história. Os Nefilins permanecem como um mistério envolto em advertência, uma sombra do passado que projeta luz sobre nosso presente. Eles nos perguntam: que tipo de humanidade escolhemos ser? Seremos os corruptores ou os purificadores? Seremos aqueles que cruzam linhas proibidas ou aqueles que as guardam? Seremos os que enchem a terra de violência ou os que a enchem de justiça? A resposta a estas perguntas determinará se nossa era será lembrada como mais uma era de Nefilins ou como o tempo em que a humanidade aprendeu, finalmente, a valorizar e proteger aquilo que é verdadeiramente sagrado em sua própria natureza.